E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Eu, Diego Signorelli, eu vou falar nesse vídeo para que você faça isso. Vou te dizer comportamentos e atitudes que você tem que fazer para que você consiga tirar o seu familiar da ativa. Isso mesmo, conseguir tirar o seu familiar da ativa. Então, você tem que fazer exatamente isso para tirar o seu familiar da ativa. Claro que vai ter diversos passos, diversos caminhos, mas eu vou te mostrar a maneira mais correta de se trilhar esse caminho. Porque tem o jeito fácil e o jeito difícil. Você pode optar, então eu vou te passar o jeito mais calmo, mais tranquilo, mais correto de lidar com essa situação para você se sair cada vez melhor na sua caminhada. E esse tema é exatamente o que você tem que fazer para você tirar o dependente químico da ativa. Isso mesmo, e se você colocar em prática o que for passado hoje nesse vídeo, pode ter certeza, você vai conseguir tirar o seu familiar da ativa. Porque não é tarefa fácil tirar um filho, um marido, um familiar que seja, não importa qual seja o grau de parentesco com você, não é uma tarefa fácil você tirar alguém da dependência química, tirar alguém da ativa, por diversos fatores que influenciam esse seu familiar a estar cada vez mais aprofundado na ativa, cada vez mais se tornando um escravo dessas substâncias, não importa qual seja a substância. Eu não estou aqui para dizer que a substância A ou B é melhor ou mais fraca. Não, eu estou dizendo que você tem que ter esses comportamentos para conseguir tirar o seu familiar, o seu filho, o seu marido da dependência química, da ativa, tá? Já esse assunto não é para o dependente químico que pensa que para a hora que quer, exatamente. Por quê? Quando eu estava na ativa, eu também pensava exatamente assim. E todos os meus irmãos de caminhada, todos os dependentes químicos que eu conheço, que estão na ativa, já tem esse discurso pronto, esse discurso montado, que é: eu paro a hora que eu quiser. Eu não sou dependente químico, eu não sou doente, eu não sou drogado, enfim, eu paro a hora que quer. Eu uso controladamente. E todo dependente químico não quer sair da ativa. Até porque ele não consegue, né? E ele se sente bem pela falsa sensação de prazer que a substância produz no cérebro. Porque quando você come uma caixa de bis, você sente a cada bis, o chocolate que você bota na boca, você sente como se fosse um pingo de prazer liberado na zona de prazer do cérebro. Já a substância, quando o dependente químico usa a substância, ela libera como se fosse um balde de água, assim, virando de sensações de prazer. Então, por isso que é muito difícil o dependente químico conseguir largar o vício. Ele cada vez ele quer mais e mais sentir essas sensações de prazer que ele tem na primeira dose, e ele fica repetindo uma sequência de uso e abuso para tentar alcançar aquela primeira sensação que ele teve, mas na verdade é só um círculo e ele não consegue alcançar aquela tão sonhada sensação de prazer que ele teve quando ele usou a primeira vez. E também quero te dizer que esse vídeo é uma grande oportunidade de você conseguir tirar o seu marido ou o seu filho da ativa. Mas para isso acontecer, você deve prestar bem atenção e colocar tudo em prática, exatamente. Você tem que colocar tudo em prática, doa a quem doer. Vai doer em você? Vai.
Vai doer no seu familiar? Também vai. Mas infelizmente você tem que ser rígida. Você tem que cortar na própria pele, na própria carne, para ter resultados gratificantes. Então, quando você adquire os conhecimentos assistindo os vídeos, assistindo os stories, participando, mandando pergunta, mandando sua dúvida, seu questionamento, o mais importante, claro que é importante você adquirir esses conhecimentos, mas também é muito importante que você coloque em prática. E para colocar em prática, você tem que abrir mão de certos comportamentos que você tem que mudar certas estratégias, você tem que fazer todo um planejamento. E isso muitas vezes é dolorido, tanto para você, mãe e esposa, quanto para o dependente químico, quanto para o seu filho ou o seu marido. Então, quando você bota em prática, doa quem doer, somente assim você vai conseguir salvar da dependência química quem você ama. Dessa maneira é possível se alcançar o objetivo. E agora eu vou te passar 3 benefícios, exatamente, 3 benefícios que vão te ajudar a te mostrar que é possível tirar um dependente químico da ativa. É possível. E eu sou a prova viva. Eu tenho diversos irmãos de caminhada que fizeram o tratamento, que passaram pela mesma problemática que eu, mas basicamente é o mesmo princípio. É mentira, são manipulações, é todo aquele jogo de tristeza, de mágoas com a família. Mas a ativa basicamente é a mesma coisa, tanto foi para mim quanto está sendo para o seu filho, e com certeza as dores que você, mãe, você esposa, sente, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, os pais dos meus conhecidos irmãos de caminhada passaram. Então por isso que eu vou te mostrar, vou te dar 3 benefícios para te provar, para você ver, acreditar que é possível tirar o seu familiar dessa problemática, tirar ele da ativa, e aí sim levar a um tratamento e mais para frente, depois do término, viver a vida em recuperação. Mas vamos lá. O primeiro benefício é: tenha uma boa estratégia, pois para tirar um dependente químico da ativa não é tarefa fácil, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. Mas aí eu te falo, monte uma boa estratégia para tudo, para adquirir um diálogo com ele, né? Você, para conseguir fazer ele te escutar, para influenciar ele, para colocar disciplina na sua casa, para colocar regras, para colocar limites, para tudo isso exige que você monte uma boa estratégia. Porque como é que você vai conversar com o seu filho, com o seu marido da forma errada? Ele não vai te escutar, ele vai te ignorar, ele vai simplesmente se fechar contra você, ele vai ficar totalmente contra você, porque ele acha que você vai estar querendo dar sermão. Então monte a sua estratégia para você colocar as suas regras, para você colocar os seus limites, para você colocar disciplina, porque com esses comportamentos você vai conseguir levar ele para a internação, e dessa maneira você vai conseguir salvar da dependência química quem você ama. Dessa maneira, esses passos fazem você chegar ao objetivo de salvar da dependência química quem você ama. E isso é muito importante. Pode ter certeza disso. Já o segundo benefício é:
Não desista da sua caminhada. Exatamente. Sabe por que eu te falo isso? Porque eu já vi diversas mães e esposas que desistiram da caminhada por não conseguirem internar os seus familiares na primeira tentativa. Mas tem explicação para isso. Talvez por que elas não conseguiram internar na primeira tentativa delas. Porque elas não tiveram inteligência emocional, comunicação assertiva, elas não montaram uma boa estratégia, elas não tiveram diálogo, aí fica quase impossível, elas não influenciaram da maneira correta, e aí fica praticamente impossível você conseguir fazer alguém mudar os seus comportamentos, mudar as suas atitudes e aceitar uma ajuda, sendo que ele está totalmente dominado por uma substância que cabe na palma da mão, que dá muito prazer para ele, e aí ele pensa assim: por que eu vou mudar se eu uso controladamente, se eu ainda tenho meu emprego, se eu ainda sustento o meu vício? Não tem por que eu mudar. Então, não desista da sua caminhada. Não desista. Mas se você não desistir e fizer a coisa certa, quem sabe você consiga de primeira. Mas você tem que adquirir o máximo de conhecimento, aprender. Lá no outro benefício anterior, aprender a montar a sua estratégia. E aí, com a sua dedicação, determinação, você vai conseguir influenciar, você vai conseguir colocar regras, você vai conseguir mostrar que existe um lado melhor na vida dele, que é o lado sem substância, que é o lado, uma vida nova, uma nova maneira de viver. E aí sim, quem sabe, com 95% de chance, você consiga fazer com que ele aceite a sua ajuda e vá para o tratamento na primeira tentativa. Mas se ele não for na primeira tentativa, você tem que entender que todos têm a sua hora. Mas você pode adiantar essa sua ajuda, você pode encurtar o tempo dele na ativa e fazer com que ele aceite a sua ajuda. Se não foi na primeira tentativa, pode ser na segunda. E aí eu falo de novo de mim. Meu pai, minha mãe, eu aceitei a primeira tentativa, não deu certo. Eu aceitei a segunda, também não deu certo. Foi dar certo comigo na terceira tentativa. Mas foi um espaço curto de tempo, porque eles já estavam com uma estratégia montada. E eu também não aguentava mais a vida que eu estava levando. Então, quando eu passei pela primeira tentativa de tratamento, eu já aprendi. Alguma coisinha, foi plantada uma semente. Na segunda, mais outra semente. E aí eu aprendi que eu não ia conseguir usar mais substâncias tranquilamente, depois de ter passado por 2 instituições de tratamento sem concluir o tratamento. Imagina quem conclui o tratamento e recai, volta ao uso. Com certeza não usa tranquilamente. E a partir do momento em que o dependente químico que conclui um tratamento volta ao uso e ao abuso de substância, ele sabe que o caminho que ele tem que trilhar é: eu preciso voltar à comunidade terapêutica. Pode demorar por ele, pelo vício, mas esse é o caminho. E aí, se você não desistir, as chances de você conseguir de primeira levar ele à internação, levar ao tratamento, são muito maiores. E aí vai ficar muito mais fácil você salvar da dependência química quem você ama. E já o terceiro benefício é: busque ajuda para si. Pois para poder ajudar o seu familiar, você tem que estar bem.
pois com toda essa problemática você está abalada emocionalmente, também está com a autoestima baixa, e aí não tem condições de ajudar ninguém, porque quando você está totalmente mergulhada nessa situação, que é o mais comum, mães, esposas, os pais, eles mergulharem nessa situação, se tornarem codependentes, o que acontece? Eles baixam sua autoestima, eles não cuidam mais da própria vida, eles querem viver a vida do dependente químico. E aí, como é que um doente, assim, ó, bem na palavra certa, doente não cuida de doente. Seu filho, seu marido já está doente, desenvolveu a doença da dependência química. E você não pode estar doente, adoecido pela codependência. Por isso que você tem que buscar ajuda para si mesma. Grupos de apoio, psicólogo, psiquiatra. Busque. Assista os vídeos aqui do canal. Mande suas perguntas, mande suas dúvidas. Eu posso te ajudar e com certeza, com a minha ajuda, você vai ter condições para ajudar o seu filho, o seu familiar. É assim, em primeiro lugar, esteja bem, e aí sim você vai conseguir tirar o dependente químico da ativa, porque é assim, você tem que estar firme, forte, você tem que ser o alicerce para ele conseguir se alavancar, porque você vai jogar a corda lá no fundo do poço e você tem que estar firme, cravada no chão, para quando ele começar a puxar para sair do poço. E se você estiver fraca, não estiver bem, você não vai ter condições de segurá-lo, e você vai soltar a corda e ele vai voltar lá na ativa, vai continuar na ativa, prejudicando a ele, prejudicando a si mesma, prejudicando a família, causando transtornos. Então, esteja bem. Então, como o meu objetivo é te ajudar, eu vou te dar mais um benefício. E o quarto benefício é: persevere. Exatamente. Por quê? O dependente químico, ele tem que perseverar na caminhada, no tratamento, em toda a sua vida. E você também tem que perseverar até o fim. Já que você iniciou essa batalha, vá até o fim. Porque com certeza o resultado lá na frente é muito satisfatório. E tirar o seu familiar da ativa, eu acredito que não tem dinheiro que pague. Se você puder, você paga o que for preciso. E se você não puder, você vai dar um jeito de levar para o tratamento. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o seu filho, o seu familiar, tem que ir para a melhor instituição de tratamento, para mais cara. Exato, não é isso que eu falo. Não confunda as coisas. Eu estou dizendo que não tem dinheiro que pague, porque é muito gratificante você ver o seu familiar, o seu filho, ver o seu marido bem, mudado, com outro estilo de vida, com outras atitudes, outros comportamentos. Eu tenho certeza disso. E eu posso dizer porque a minha instituição de tratamento não foi das mais luxuosas, pelo contrário, ela era bem simples. Aqui eu me tratei de verdade, tá? Eu tive em 3, nenhuma das 3 era luxuosa, tá? Mas a última, ela estava no início, ela tinha uns 2 anos de funcionamento, então ela estava engatinhando. Então ela era bem simples, tinha o que eu precisava exatamente. Então foi dolorido a minha rendição. Eu tive que sentir dor, mas não dor de apanhar, dor de sentir falta do que eu mais tinha de conforto.
E essa comunidade terapêutica que eu fui internado pela terceira vez, que é onde eu me tratei de verdade, me proporcionou tudo isso na medida certa. Hoje ela já evoluiu bastante, ela já tem um pouco mais de conforto? Tem, mas ela não é a mais luxuosa da região aqui onde eu moro, mas ela tem o que é necessário para que os dependentes químicos que vão para lá se tratem. Então, quando eu falo que não tem dinheiro que pague ver o seu filho bem, o seu marido, é isso que eu falo. Você não mede esforços. Então, quando eu falo para você não medir esforços, persevere. Vá até o final, que com certeza lá no final vai ser muito gratificante. E você vai olhar para trás e ver assim, ó, como foi bom eu ter perseverado até aqui e ter conseguido salvar da dependência química quem eu amo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero a presença de todos e vem para a recuperação.